todos. Vamos iniciar a nossa aula dessa manhã. Nós vamos fazer hoje é quinto domingo, um estudo do tema vontade, em Leon Denis. Mas antes eu queria fazer uma recordação que hoje é dia de nascimento de Dr. Bezerra de Menezes. E aí eu vou fazer uma leitura breve sobre Dr. Bezerra, que nasceu no dia 29 de agosto de 1831. Quer dizer que esse ano são 190 anos, né, de Dr. Bezerra. No Riacho do Sangue, no Ceará, e a família dele era uma família de capitães de milícias, né, tenentes-coronéis, né, e ele veio, em 1846 ele foi para Fortaleza. O seu pai tinha condições, né, depois ele veio para o Rio de Janeiro para estudar medicina, e em 1852 ele participou da Santa Casa de Misericórdia, explica ali, se tornou médico, casou-se com Dona Maria Cândida em 1858, depois ela desencarnou, ele casou com a irmã dela, né, Dona Cândida Augusta, e como médico ele sempre foi humanitário, sempre tratou das pessoas sem interesse financeiro. Depois ele se tornou deputado do Partido Liberal. Ele não era conservador, ele era abolicionista, né? E depois afastou-se da política e dedicou-se exclusivamente ao espiritismo. Ele, como parlamentar, ele criou a estrada de ferro Campos-Macaé, né? Muito interessante, esteve em Campos, sofreu muito na nossa sociedade por causa do que ele viu a respeito dos escravos aqui, ele ficou muito triste. E se tornou espírita e se tornou um grande baluarte do espiritismo, não só do espiritismo, como também da unificação dos espíritas. Então nós lembramos com muita alegria do Dr. Bezerra de Menezes. Depois da desencarnação, ele tem sido um divulgador do espiritismo e também médico espiritual, né? Para quem acredita na medicina espiritual, ele trabalha muito na magnetização de águas. Então, as pessoas que lembram do Dr. Bezerra de Menezes na hora de magnetizar uma água no doméstico, certamente ele vai enviar algum mensageiro dele, que ele tem um grupo de pessoas que trabalham com ele, para magnetizar essa água. Eu estou precisando de água no momento. A nossa água aqui também é magnetizada. E aí, então, vamos ver alguma coisa de Leon Denis sobre... Eu tentei inverter a câmera, mas eu estou vendo que não inverteu, né? Para as coisas saírem... para sair assim, eu tenho que escrever ao contrário. Eu já tentei, porque eu vejo
várias pessoas dando aula e conseguindo escrever corretamente, e eu tenho que escrever tudo o contrário. Eu vou ler uma poesia também. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu esqueci de anotar. Eu vou procurar aqui depois. E depois eu leio. Eu acho que tinha algum aqui sobre Doutor Bezerra. Mas vamos tentar ver se a gente entende um pouco essa potência da alma. O que é potência? É força. O que é alma? É a nossa área chamada anímica, né? que é o espírito encarnado. Né? Todo mundo pensa que alma é espírito desencarnado, mas não é. Né? Isso não é apenas um conceito, é porque animismo é uma força física. E essa força física, ela só existe nos encarnados. Os desencarnados, eles por si só, não produzem fenômenos anímicos, ou seja, ligados à alma. Então, a alma é a nossa parte correspondente ao nosso plano mental. Né? Nós sabemos, isso está no livro, acho que é No Mundo Maior, acho que o espírito Calderaro explica isso, que o cérebro tem 3 patamares. Um é a parte ligada à nossa parte física, outro a parte mental e outro é a parte superior, que Pietro Baldi chama de superconsciente, e que Calderaro, se não me engano, fala, deixa eu ver se eu acho que, não vou achar aqui agora, mas ele fala que é o projeto do futuro, é o nosso projeto de futuro. Todos nós temos um projeto de futuro, cada um tem um projeto do seu próprio futuro. Né? Evidentemente que nós não temos acesso a essa informação porque ela tá escondida. E algumas pessoas podem perguntar assim, mas o que adianta uma informação escondida? Ela é acessível. Ela é acessível, mas é acessível quando quando, quando nós buscamos acessá-la, né? Através da vontade, através do nosso lado consciente. Por isso que o estudo da vontade como potência é interessante. Eu gosto muito desse estudo da vontade porque eu vejo que as pessoas entendem pouco o que é a vontade. E aumentou. Ah, tá. As pessoas entendem pouco o que é a vontade. Pensam que todo mundo faz as coisas pela vontade, e não é. Uma grande parte de nós não domina essa potência. Essa potência é uma potência que fica muitas vezes escondida e nós passamos uma vida inteira sem ter vontade. A maioria das pessoas confunde vontade com desejo. Isso é um equívoco complicado. Eu até vou escrever isso aqui. Se eu escrever trocado,
Vê se aparece ali. Vontade. Eu estou escrevendo invertido, tá, gente? Que eu vejo Juliana da aula e ela escreve normal e aparece normal no vídeo, mas o meu não aparece, o meu fica tudo invertido. Eu tenho que escrever invertido. Eu ontem fui na configuração da câmera, botei lá para não espelhar, para espelhar, sei lá. Eu sei que não funcionou. É, vontade. Ao contrário. Mas aqui parece escrito vontade. O desejo, ele está dentro de um contexto mais rudimentar. Ele é uma vontade rudimentar. Tem. Bota uma cadeira aqui, porque é perigoso cair. Você está com a mão ocupada? É que nós temos visitantes hoje. Eu vou tirar o celular para mostrar nossos visitantes. Juliana, Luísa, Rosane, Frederico e Miguel. Então, voltando ao desejo. O desejo é uma vontade rudimentar. Ele está preso aos aspectos assim mais biológicos e que seriam vontades instintivas. E se são vontades instintivas, eles não necessitam do consciente, né? Ninguém precisa pensar, eu vou ter fome porque está na hora. Não, ninguém precisa. Não vai dar certo isso. Quase caiu. Tem que ficar alguém aqui. Bota uma cadeira aqui, senta aqui. É uma vontade instintiva. Mas ela não vai saber proteger, Rosane. Tem que ser alguém que proteja. O desejo é instintivo. A vontade já é uma coisa consciente, voltada assim, um determinismo do nosso eu mesmo. Vamos ver se a primeira. Bom, eu vou depois fazer uns desenhos aqui, mas eu vou ler uma coisa que Leon Denis escreveu no livro O Mundo Invisível e a Guerra. À medida que o espírito sobe os degraus da vida celeste, torna-se mais brilhante, mais luminoso, e a sua vontade, a vontade do espírito, impõe-se por uma ação magnética que aumenta com o seu poder de radiação. Aí, por isso que eu vou fazer esse desenho aqui, porque nós vamos ver como que funcionam essas potências da alma, né? Quem estudou muito as potências da alma foi Santo Tomás de Aquino. Mas é muito difícil, Santo Tomás é muito difícil, né? A filosofia dele, o tomismo, é objeto de estudo de filósofos. Então,
Então, aqui, nesse centro, seria a centelha divina. Eu botei só C e D, a centelha divina. Então, todos nós temos no centro, no início, meu Deus, não adiantou nada. Então, você tem que ficar do lado de cá. Vamos voltar para a cadeira do lado de cá. E na parte periférica vai formando o nosso eu. Então, acabando. Depois a parte mental, eu vou botar só o M. E depois a espiritual. E dentro da espiritual a centelha, mostrando que todos nós, o Espírito é a fonte de tudo. Da centelha divina nasce o Espírito, do Espírito nasce a mente, que a mente ela está ligada muito à nossa constituição perispiritual, né? Tudo que nós sentimos, quem sente é o perispírito. Tudo que nós pensamos, quem pensa é o espírito. E tudo que nós atuamos com a matéria, quem atua é a matéria. Tanto que muitas coisas que o corpo faz automaticamente, instintivo, é considerado desejo. Por exemplo, a fome, o desejo do sexo, né? A agressividade, a violência. Isso está ligado a desejos instintivos, né? Porque são potências muito primitivas da natureza humana, né? Dos animais, o único que mata sem ser para a manutenção da cadeia alimentar é o ser humano. O ser humano, isso simbolicamente está no livro de Gênesis como o primeiro assassinato, né, de Caim matando o seu irmão Abel. Isso é um simbolismo de que a raça humana, né, já que eles são o símbolo de uma raça, que a raça humana aprendeu a matar por inveja e por ganância, né? Alguma coisa que vai ganhar, né? Na escala animal não existe esse fenômeno. Nem os homens primitivos têm esse fenômeno. Quando a gente vê assim, mas tem tribos aborígenes que são selvagens, que matam e que são até antropófagos. Tem. A antropofagia é uma coisa cultural, não é uma violência. Nenhum antropófago mata e depois se nutre da carne do seu inimigo por violência, nem por agressividade, mas por uma questão cultural, porque ali está a força que ele quer incorporar à sua natureza, né? E a briga deles também, as guerras, não são por terra, não são por ouro, não são por nada disso. São simplesmente expressões de como se fosse talvez um jogo, né, que eles fazem. Eles não tinham as lutas entre as tribos, não eram por espaço físico, eles não tinham
espaço era da natureza de todos eles, embora cada um tinha mais localizações espaciais mais específicas, um não disputava o espaço do outro, né? Até os antropólogos estudam o porquê disso, né? Mas pelo que eu já li, era uma coisa cultural, sem ódio, sem escravização. Os vencidos não eram escravizados. Foi a civilização, o aparecimento da civilização, que iniciou esses processos de violência e que é simbolizado na Bíblia pelo assassinato de Abel. Bom, vamos ver aqui o que ele fala no livro O Grande Enigma. Deus nos fala por todas as vozes do infinito. E fala não em uma Bíblia escrita há séculos, mas em uma Bíblia que se escreve todos os dias com essas características majestosas que se chamam oceanos, montanhas e astros do céu. Olha que beleza! Ele disse que o livro de Deus não está na grafia que foi feita pelos seres humanos. Mesmo que haja sido inspirada, existe uma outra Bíblia, um outro conjunto de livros escrito em toda a harmonia universal. Por todas as harmonias doces e graves que sobem do imo da terra, quer dizer, do interior da terra, ou descem dos espaços etéreos. Etéreos, porque os espaços, nós não vamos entender apenas os espaços físicos, mas também as dimensões suprafísicas, extrafísicas, né? Ou alguns chamam de metafísicas, né? Que estão além dessas 3 dimensões que nós entendemos, né? Depois eu vou fazer um desenhozinho aqui que dá para a gente entender o que é essa visão de dimensão, né? Fala ainda no santuário do ser. Deus fala no santuário do nosso ser, nas horas de silêncio e de meditação. Olha que lindo isso! Todos nós temos acesso a Deus no silêncio. Mas não é o silêncio exterior, é o silêncio interior. Porque o silêncio exterior, nós às vezes não temos como obter o silêncio exterior, mas podemos obter o silêncio interior, né? Quando eu era da juventude, eu tinha um rapaz que veio de uma juventude católica e ele ensinou uma canção que nós gostávamos muito de cantar. Eu vou cantar aqui. Ele dizia assim: faça silêncio em seu coração, porque o Senhor lhe quer falar. Faça silêncio em seu coração, porque o Senhor lhe quer falar. Aí dizia como que ele fala. E falava na beleza dos astros, das montanhas, das planícies, dos planaltos. E muitas vezes no turbilhão das grandes movimentações da terra, ali também está Deus. E como diz Pietro-Baldi, até no turbilhão atômico está Deus. Quando os ruídos discordantes, dissonantes da vida material se calam, o que são ruídos? Ruído, a gente sempre pensa em ruído, pensa assim, ruído é barulho, mas literariamente falando, ruído é interferência. Então, por exemplo, se eu estou falando e eu uso
expressões que não são corretas para conceituar as coisas, isso se torna um ruído da comunicação. Então, todos os ruídos da comunicação são fatores que interferem na forma como essa comunicação chega ao outro, né? Em geral, as pessoas que comunicam as coisas com ruído, elas comunicam porque elas carregam intenções, às vezes, maliciosas. Intenções maliciosas na comunicação delas. Aí aquilo vira um ruído, ele não comunica. Então, quando os ruídos discordantes ou dissonantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz, desperta e se faz ouvir. Então, todos nós temos possibilidade de escutar a voz de Deus, se nós fazemos silêncio interior. Eu vou até fazer aqui uma representação que os orientais ensinam e que é uma forma de fazer silêncio interior. Mesmo porque a nossa caixa cerebral ela é muito cheia de informações e ela tem, como tem o computador, uma área que é a área que chama-se de funcionamento e outra área que é uma área de memória. Como o computador tem uma parte dele que é a parte eu esqueci o nome, memória de trabalho, né, que fica aberto, você vai abrindo, abre um programa na internet, abre um arquivo do Word, abre uma coisa no PDF, abre um livro que está em PDF, que está no outro programa, e fica com 5, 6 coisas abertas no computador e vai alternando pelo Alt Tab, vai alternando o que ela está usando. Aí vai entrar coisa, bota no Alt Tab, vai para outro lugar, volta para aquele Então isso é memória de trabalho. Se o computador tem uma memória que chama RAM, né, que eu esqueci o que quer dizer, mas é uma sigla em inglês, mas que significa memória de trabalho. Se essa memória de trabalho dele é pequena, vai abrindo muita coisa, ele trava, não consegue fazer. Assim também nós temos uma memória de trabalho. Cada um de nós tem uma memória de trabalho. E quando nós vamos abrindo coisas, pensamos numa coisa, pensamos em outra coisa, fazemos outra coisa, tentamos fazer 2 coisas ao mesmo tempo, nós sobrecarregamos a nossa memória de trabalho. E aí essa memória de trabalho, por causa assim, das nossas dificuldades, isso trava o funcionamento, então a gente não funciona direito. Chico Xavier, a sabedoria dele, ele explicou muitas coisas através de palavras simples, sem usar esses conhecimentos da tecnologia que nem existia naquela época. Mas ele ficou amigo de um espírito que aparecia para ele para conversar. Nunca escreveu nenhum artigo, apesar dela ter sido escritora na Terra. O nome dessa escritora francesa era George Sand. Ela tinha um nome masculino porque ela se vestia como homem, né? Mas ela tinha o lado feminino dela, ela escreveu livros muito bonitos. Um deles se chama Ela. Não é Ela? Você leu. Acho que chama Ela. Ela escrevia livros muito, muito bonitos, muito assim, românticos. Ela ficou muito amiga de Frédéric Chopin, o músico, e ela ficou amiga dele, se correspondia com ele, interagia com ele, ajudou ele, muitas coisas a ele. E ela uma vez viu o Chico muito atabalhoado com muitas coisas e falou assim: Chico, eu fazia isso, não faz isso não. A melhor maneira de não se fazer as coisas é fazer tudo ao mesmo tempo. Trava e você não faz nada.
E Chico ensinou isso papai. Papai às vezes ficava meio atarefado. Clóvis, faça uma coisa de cada vez. Não faz tudo ao mesmo tempo, não. Porque quando a gente faz uma coisa, a gente foca naquilo, né? Vira um raio laser. Quando faz coisas, a gente perde o foco, aí fica aquela espectro de luz perdido e nada fica bom. Então vamos continuar aqui. Quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz, desperta e se faz ouvir. Essa voz sai da profundeza da consciência. Qual é a profundeza da consciência? A centelha divina. Ela está no centro. Por isso que quando vem a consciência, é lá no centro. Ele quer água. Ele quer água. Tem que passar um paninho aqui. Tem Há em cada um de nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde pode jorrar ondas da vida. Olha que beleza a expressão de Leon Denis. Todo mundo tem. Não tá, esse aqui não vai pegar mais não, tem que pegar mais. Joga fora esse. Então, dentro de nós, dentro de cada um de nós, existe um retiro íntimo. As pessoas fazem retiro, né? Vou fazer um retiro, vou para uma praia deserta, né? Vou para um lugar que não tem ninguém. Mas existe isso dentro de nós também. Esse retiro tem dentro de cada um também. E pode acontecer no meio até da multidão. O retiro pode acontecer até na multidão. Bota para cá, mais para cá. Que o retiro não é espacial, é superespacial, é além do espaço, né? É no nosso espaço mental, né? Então, um retiro íntimo, uma fonte profunda de onde pode jorrar ondas da vida, é lá na centelha divina, lá no centro, de amor, de virtude e de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germe divino, escondido em toda a alma humana, né? Então, todo mundo tem essa centelha dentro de si. No livro Depois da Morte, ele diz assim também: sim, tudo pode à vontade exercida no sentido do bem e de acordo com as leis naturais. Então, para nós adquirirmos essa vontade, a gente tem que primeiro aprender a fazer uma viagem interior. Eu falei que eu ia fazer um exemplo, uma coisa. Existe uma forma de relaxar que faz com que a gente limpe a memória temporária do nosso computador, né? Que o computador tem assim, limpar os arquivos temporários. Aí a pessoa vai lá e não sei quantos megabytes de coisa que fica ali, que não vale mais para nada, só atrapalha o computador de funcionar. E nós também. Nós também temos uma memória de arquivos temporários que não serve para nada e que atrapalha a gente de pensar, atrapalha a gente de executar as coisas que a gente pensa, né? Aí fica aquilo ali. E como que limpa? No computador é um programinha de limpar a memória. Mas na gente não tem. Mas tem. Então vou dar um exemplo que é uma coisa um pouco difícil, que primeiro a gente aprende a fazer com 2 tempos. Depois a gente aprende a fazer com 3 tempos.
e depois a gente aprende a fazer com 4 tempos. E além de fazer isso, a gente tem que fechar os olhos para não pegar as impressões, procurar ficar num lugar fora de outros ruídos, para poder o quê? A pessoa conseguir fazer a limpeza. Então, uma forma seria essa, em 2 tempos essa. Inspiração, expiração. De olhos fechados, inspiração profunda, expiração profunda. Quando a pessoa inspira, o oxigênio que entra, ele ajuda a fazer uma limpeza nos arquivos físicos do cérebro, porque ele desconecta várias memórias desnecessárias que ficam sujando a nossa mente. Quando a gente expira, a gente consegue eliminar esses arquivos. Eu sempre falo para as pessoas para pensar alguma coisa. Tem pessoas que acreditam no prana. O que é o prana? É o sopro de Deus que preenche o universo. Tem pessoas que acreditam no Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É a expressão de Deus no universo todo. Então, sopro, ruá, né, é Deus também, é o Espírito Santo. Em aramaico é ruá, né? Que é como se fosse a terceira pessoa. É o Deus imanente em tudo. Então, se nós inspiramos, esse sopro entra dentro de nós. E quando nós expiramos, as coisas que não nos servem mais são eliminadas. Então, essa é uma respiração boa. E é uma meditação boa, porque nessa hora a pessoa não pode sim ficar pensando no que vai fazer amanhã, não pode ficar pensando assim, como é que eu vou fazer para conseguir esse dinheiro? Não pode ficar pensando, o que eu vou comer no almoço? Não pode ficar pensando nessas coisas. A pessoa tem que simplesmente mentalizar esse sopro entrando e mentalizar os arquivos temporários saindo. Arquivo temporário, sabe o que é? É uma memória que não é legal, é uma raiva que a gente teve, porque a raiva, tem gente que fala assim, se você tiver vontade, você vence a raiva. Não vence. A raiva, ela não está na mesma categoria da vontade, porque ela é biológica. A vontade é a categoria já mais mental e espiritual. Então, para a gente limpar o nosso eu, aí sim a gente começa a conseguir aumentar o poder da vontade, porque a gente está limpando a área mental. São os chakras que estão subindo. Outro dia eu faço isso mostrando o desenho dos nossos centros de força. Os centros de força, ele tem uma linha que chama Kundalini, que Kundalini é serpente. Ela faz isso. Ela sobe assim, como a serpente sobe quando o encantador de serpentes toca a flauta, também os senhores do karma também tocam uma flauta mística e essa serpente também dança e sobe, né? É uma dança da vida. E ela precisa, porque nós estamos, ao longo do tempo, nós vamos nos desmaterializando. Vocês podem ver, o que é alguém que com 60 anos? É alguém que tem uma matéria menor, menos densa, menos espessa do que quem tem 20 anos, do que quem tem 30 anos.
Por quê? Porque os ossos estão desmaterializando. Ah, eu estou com osteoporose. Tá sim. Mas, tem que tomar remédio para me calcificar. Sim, faz tudo que o médico mandar para fortalecer os ossos. Mas uma coisa é inevitável: o seu corpo está se desmaterializando. Então, se nós conseguimos fazer esse exercício em 3 tempos, nós podemos, como que eu posso dizer, nós podemos otimizar a hora da assimilação desse prana através de todos os nossos de toda a nossa circulação etérea, de toda a circulação dos meridianos de energia que estão no corpo todo, no corpo mental, né? Então, se nós fazemos assim, ó, para na inspiração e fica um tempo parado, né? Em geral, as pessoas procuram falar certas coisas ou pensar certas coisas, melhor pensar, né, por causa da respiração, pensar certas coisas que focalizam a nossa mente e não deixam a nossa mente espalhar, porque a nossa mente é complicada, né? Esses arquivos temporários ficam ali pipocando e tiram o nosso foco. Então, se nós tivermos um padrão de pensamento que os orientais chamam de mantra, né? Que na verdade é um foco. O Pai Nosso é um mantra. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Eu fiz agora 4. Percebeu que na hora que descer, também pode segurar um pouco também. É difícil, porque vai ter aquele impulso de encher. Mas na hora que nós esvaziamos e mantemos mais um tempo assim, nós estamos dando um tempo para, quando nós aspirarmos, a aspiração vir plena, né? A gente tem que sentir saudade de Deus para Deus entrar dentro de nós. Então, o 4º tempo é o tempo dessa saudade, dessa ânsia, dessa vontade de inalar o Espírito Santo dentro de nós. Então, se nós temos pelo menos 5 minutos para fazer isso no dia, nas 24 horas, muito bom, porque nesses 5 minutos nós vamos dar uma limpeza nisso aí, e nós vamos aprender a ter foco para uma coisa e não dividir a atenção. Não que a atenção compartilhada seja um mal. A atenção compartilhada, ela é uma estratégia cognitiva, mesmo porque muitas pessoas são obrigadas a compartilhar, mas algumas coisas precisam de foco. E nós precisamos nos educar para termos foco, né? E as pessoas que nos demandam a atenção, elas têm que ser educadas também, para aprender que nós somos humanos. Eu, às vezes, quando eu recebo demandas de vários lugares, e aí eu estou atendendo uma pessoa, minha secretária entra querendo falar uma coisa, o celular toca, aí eu encaminho uma mensagem programada para a pessoa deixar a mensagem e falo às vezes para o cliente na minha frente. Tem gente que pensa que eu sou onisciente, onipotente, onipresente, e eu não sou nem onipotente, ou seja, eu não posso tudo, não sou onipresente, não estou em todo lugar, e não sou onisciente, não sei tudo. Porque tem gente que diz assim, o remédio que você me passou, aconteceu isso. Aí, quando eu posso falar, eu falo assim, presta atenção, vamos voltar um pouco a fita, e primeiro você diz quem você é. Depois você diz que remédio é esse. E depois você diz o que você tinha que não passou, que eu não sei nada disso. Você não está lembrando de me conhecendo? Não estou não. Igual aquele propaganda. Você lembra da minha voz? Não lembro. Senhor, não sou nem onipotente, nem onipresente, nem onisciente.
E a vontade, o desenvolvimento dessa potência desenvolve outras potências, né? Isso é muito interessante porque as pessoas não entendem o desenvolvimento da vontade. A pessoa pensa que a pessoa fraca é fraca porque não tem vontade. Não é. Não é fraca porque não tem vontade. Porque a vontade é uma potência que ela entra num processo de progressão. E ela evolui dentro daquelas espirais, dentro da trajetória típica dos modos fenomênicos, como explica Pietro Baldi também. Ela cresce, depois ela tem um período de descenso para pegar um impulso para nova subida e formar uma outra elipse. Elipse? Acho que é elipse. Mas Leon Denis, no livro Problema do Ser Destino da Dor, ele diz assim: por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Qual meio que nós vamos usar para isso? Pela vontade. O uso persistente, tenaz dessa faculdade soberana permitir-nos-á modificar nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Então, como desenvolve a vontade? Primeiro, tendo paciência. A paciência é uma palavra muito interessante, porque paciência é a ciência da paz. Então, paciência é uma ciência, é cognição. Então, paciência é um aspecto cognitivo. Com o quê? Com a finalidade de atingir paz interior. Então, se esses exercícios de limpeza nossos arquivos temporários nos traz paz e aumentam a nossa inteligência nesse aspecto de atingir a paz. Isso aí vai, se nós tornarmos isso assim, um exercício rotineiro, não é hábito não, sabe, gente? Eu não gosto dessa palavra hábito. Nós temos que mudar nossos hábitos. Não me agrada, porque hábito é instintivo. E nós temos que superar o padrão instintivo para o padrão racional. Então, é racional. Até se tornar espiritual, vai no aspecto racional, né? Porque dia virá que o nosso, entre aspas, instinto vai ser o bem. Enquanto isso, o nosso instinto é egocêntrico, né? Mas diz Pietro Baldi que esse egocentrismo, que é o nosso modus operandi, é o modo de operação do ser humano, ele se expande. Então, eu caso, então eu sou egoísta, eu e minha esposa. Aí eu tenho um filho, aí eu sou egoísta, eu, minha esposa e meu filho. Aí eu tenho 2, 3, 4 filhos, eu sou egoísta, a família. E aí nós somos estrangeiros em outro país e eu sou egoísta, aquela comunidade. Eu sou egoísta uma cidade, eu sou egoísta um país, um povo, né? Até nós sermos, entre aspas, egoístas da humanidade. Então, essa expansão, na grande síntese, essa expansão do egoísmo, essa ampliação do conceito, que já não vai ser mais ego, né? Vai ser assim, da humanidade inteira, nos torna parceiros, amigos, e vai derrubando nossas diferenças. Porque nós, no essencial, nós temos que concordar. O que nós discordamos são as coisas que não tem como, porque a nossa percepção da realidade é diferente. Então, nunca vai haver concordância, né? Tem 2 pessoas, tem 2 pensamentos. Mas isso não pode fazer de nós inimigos, né? Então, o desenvolvimento da vontade parte desse processo de limpeza interior, porque aí nós vamos aumentar
a nossa inteligência pacífica, nós vamos atingir essa paz interior, né? Isso é um aspecto muito interessante. Vamos ver aqui, tem outra, também no problema do ser, destino da dor, ele diz o seguinte: a vontade, deixa eu ver a hora, 9:25, está quase terminando. A vontade é, em sua ação, comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. Então, nós somos atraídos. Deus é o grande atrator do universo. Ele nos atrai. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico. Como eu falei, a vontade é anímica. Ela é da alma, ela é do corpo, do espírito encarnado. Ativar as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações e prepará-lo para um mais alto grau de existência. Então, quem gosta de fazer alongamento, quem gosta de fazer flexões abdominais, está fazendo toda a preparação para o cuidado com o corpo. Quem faz esse exercício respiratório está fazendo um cuidado anímico. E quem faz o exercício mais alto, que é o da empatia e o da fraternidade, está fazendo um exercício espiritual. Todos os exercícios são bons. O que nós precisamos fazer é, se nós partirmos para a fraternidade, se nós partirmos para o exercício do bem ao próximo, porque nós temos empatia e sentimos a dor do outro, nós precisamos purificar antes o nosso interior. Senão a gente vai com ira para esses ambientes aí, danifica tudo. Nós temos que tirar a ira do nosso coração. E esse exercício é muito bom para tirar a ira. Porque na ira a gente acaba se enganando, né? A gente acaba se enganando, cometendo vários equívocos, né? Tem muita coisa para falar sobre a vontade no Leon Denis. E também, usando depois Emmanuel no livro Pensamento e Vida, também fala muito da vontade, gabinete da vontade. E alguma coisa que a gente pode estudar da vontade de Santo Tomás de Aquino, que eu vou pedir a uma pessoa que todo mundo gosta muito, Celcinho, para ele dar uma explicação de tomismo para a gente. Eu vou tentar gravar a explicação e trazer para nós, porque um pouco de filosofia faz bem, um pouco de filosofia faz bem para todo mundo. Bom, já são 8:30, às 10 horas nós vamos ter a pregação de Rosilene. Nós fizemos nossa homenagem a Dr. Bezerra de Menezes. Então vamos pedir aos nossos amigos espirituais para levar a Dr. Bezerra de Menezes a nossa petição para que nós possamos fazer uma limpeza mental e pensamental e espiritual, para que os planos altos da vida nos concedam acesso a essa centelha divina que tem dentro de nós. Senhor Jesus, agradecemos os instantes de meditação desta manhã e pedimos, Senhor, que os espíritos mensageiros que nos assistem nessa hora possam levar ao querido Dr. Bezerra de Menezes, aquele a quem meu pai e minha mãe me ensinaram a chamar Vovô Bezerra, que possam levar ao querido Vovô Bezerra os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, que ele possa, na sua elevada estatura espiritual, olhar por nós aqui nesse ambiente tão contaminado de emoções negativas, de pressa,
de ira, de desentendimento, de aflições, de angústias, de dores, e nos trazer a percepção, ainda que ligeira, de que nós podemos nos libertar de tudo isso e adquirir elementos de vontade, como nos lembra Leon Denis, que é exatamente a busca da centelha divina dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a buscar essa centelha que pulsa como uma estrela dentro de nosso espírito. Ajuda-nos, Senhor, eleva-nos, conforta-nos, e te agradecemos e te louvamos o nome agora e sempre. Assim seja.